Boa noite, começa agora o ND Especial Saúde. Durante 4 semanas você vai acompanhar assuntos diversos relacionados à saúde e bem-estar. ND Especial Saúde, oferecimento. Doutora Kátia Onofre Libório. Laboratório Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. E pensou urologia, pensou UroSantos. E hoje eu converso com o Dr. Paulo Tadeu Dib, médico urologista. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao ND Especial Saúde. Como vai, senhora? Muito obrigado, estou ótimo, muito contente por estar aqui presente. Vamos entender então um pouquinho mais desse mundo. Quais são as doenças urológicas mais comuns? Com certeza, cálculo renal ou pedra, próstata, hiperplasia ou câncer de próstata e infecção urinária, com certeza. Quando a gente fala de cálculo renal, que é uma coisa complicadinha, homens e mulheres têm, para a gente explicar um pouquinho melhor, doutor Paulo, o cálculo renal, o que ele ocasiona nas pessoas, quais são os sintomas e como que ele se forma? Bom, o principal sintoma é uma cólica forte, que começa na altura da base do pulmão, não nas costas, mas na altura da base do pulmão, ela é alta, e vem na direção do ureter. No homem irradia para testículo, na mulher para vulva, mas essa dor, ela começa então na base do pulmão e irradia anteriormente, quer dizer, ela vem para a parte da frente do abdômen, diferente do que muita gente pensa que vai para a região lombar. Não, ela é logo no final do dorso e vem para frente até testículo no homem, até a vulva na mulher. E é uma dor muito intensa, né, doutor? É uma dor intensa, geralmente acompanhada de náuseas e vômitos. Uma característica importante dela é que o paciente não acha uma posição de melhora para a dor. Isso é bom porque diferencia das dores de coluna ou de esforço. Quer dizer, ele não tem posição, ele senta, levanta, deita, ele não consegue achar uma posição que melhore essa dor. Continuando o que você me perguntou sobre como essas pedras se formam, geralmente ou é por uma falta de hidratação, quer dizer, a urina fica muito densa e os cristais começam a se organizar e se grudar um no outro, ou então por uma alteração de carga elétrica na urina, quer dizer, cálculos ácidos se formam em pHs ácidos e cálculos alcalinos se formam em pHs alcalinos. Quer dizer, ácido úrico no meio ácido forma cálculo de ácido úrico. Oxalato de cálcio, que é o mais comum, no meio não tão ácido, forma oxalato de cálcio. Mas com certeza a hidratação é a principal causa. A falta de hidratação, né? Então, para a gente entender, isso pode ser um problema hereditário também, doutor? Ou a gente está mais atrelado à questão da hidratação e da alimentação? Tem um forte componente hereditário, que é muito importante, é muito comum que os pais transmitam essa característica para os seus filhos. Então, quem tem um pai ou mãe com cálculo renal tem 10 vezes mais chance de ter cálculo do que quem não tem antecedente familiar. A segunda causa maior seria, depois da genética, então, a hidratação. Tem alguma idade, doutor, onde o cálculo renal se apresenta com maior incidência? Em torno de 20 a 45 anos de idade é a maior incidência, e depois dos 45 começa a diminuir a incidência, mas ele pode aparecer em qualquer fase da vida. Mais em homens, mulheres, tanto faz? É igual. Em crianças é importante dizer que criança também forma cálculo com facilidade, mas expele com muita facilidade também. Então, por isso que nem sempre a gente percebe que criança tem cálculo. E em criança, a genética, então, fala mais alto, quer dizer, a hereditariedade, né? Agora, o senhor falou sobre a importância da hidratação, porque através da água esses cristais não se ligam, é assim que funciona? Por que a hidratação ela é um fator preponderante quando a gente fala de cálculo renal? Quando você fala, tem que beber muita água, senão isso pode dar cálculo renal. Olha, tem estatísticas já provando no mundo todo que os países de clima quente têm uma incidência muito maior de cálculo que os países de clima frio. Isso porque os pacientes se desidratam e a densidade da urina aumenta, ou seja, você tem mais cristais ou mais areia dentro da mesma quantidade de água.
Então, como tem muita areia junto, ela vai se depositando e grudando um grãozinho no outro, né? A finalidade da urina é justamente expelir cristais, mas se ela for muito densa, eles vão se acumulando nos cálices renais e vão se grudando justamente porque está com pouca água, quer dizer, essa é uma causa. A segunda, o fato do indivíduo estar pouco hidratado, ele vai urinar poucas vezes. Então ele também forma cálculo por depósito simplesmente da urina parada no rim e na bexiga. Segurar a urina, doutor, pode formar cálculo renal? Segurar muito tempo, sim. Segurar um pouco, não tem Quanto problema. tempo seria muito tempo? Depois da vontade inicial, né, passando de 2 horas já começa a aumentar não só cálculo, mas infecção urinária também bastante. Então, 2 pontos importantes, muita hidratação e também não segurar o xixi por mais de 2 horas. Mais ou menos isso que a gente pode dizer. De alguma forma... Tem 3 medidas muito importantes para se evitar cálculo renal. Primeira, hidratação de 3 litros de líquido por dia, seja água, suco, chá, enfim, até o leite, o café contam nisso. A segunda, esporte de impacto, porque você correndo ou pulando ou mesmo subindo escadas, você balança o rim e essas areinhas, esses cristais não ficam parados, eles vão saindo sem você perceber e assim não dá tempo de formar o cálculo renal. E a terceira coisa é que como a grande quantidade de cálculo, a maior parte é formada por cálcio, é você usar alimento ácido. Porque se você tornar a urina mais ácida, diminui a excreção de cálcio pela urina. Então vai diminuir a inflamação de cálcio bastante. O tratamento para quem tem cálculo renal, doutor, qual é o mais comum? Olha, o tratamento do cálculo, ele varia de acordo com o tamanho e com o tipo de cálculo e com a posição do cálculo. Por exemplo, cálculos de ácido úrico, você até consegue, é o único cálculo que você até consegue dissolver com tratamento, com comprimidos, por exemplo, né? Agora, como 90% desses cálculos não são de ácido úrico, aí você não tem outra saída. O ideal é fazer ou a implosão do cálculo ou uma cirurgia. E quando você entra na parte cirúrgica, você tem várias formas de tratar esse cálculo. Você tem a cirurgia hoje, que é top no mundo, que é fazer uma uretero-renolitotripsia flexível. É um aparelhinho que entra pela uretra, tanto no homem como na mulher pode ser feito, sobe até o rim. Dentro do rim, ele é flexível, esse aparelho, quer dizer, ele entra nos cálices renais, vê a pedra de frente e aí você consegue, com uma fibra laser, quebrar essa pedra sob a visão direta. Esse é o método hoje mais usado no mundo e é possível, com esse método, tratar cálculo em qualquer posição do trato urinário, da bexiga até dentro do rim. Para cálculos grandes, você também pode tratar por endoscopia, através de uma cirurgia chamada percutânea, que é uma pequena incisão nas costas com 1 centímetro. Você entra também com uma câmera dentro do rim diretamente, vê a pedra, fragmenta, tem várias formas, pode ser com laser ou de outra forma, e remove os fragmentos. Então hoje é muito raro você precisar abrir ou cortar a pele, a barriga de alguém para tirar um cálculo. Isso era muito antigamente, né? Quando a gente começava a ouvir falar sobre cálculos renais. O senhor falou que o cálculo renal ele pode ser formado de 2 tipos de cristais, pelo que eu entendi. Como é que a gente sabe qual é o tipo de cálculo renal que a pessoa tem? Através de um ultrassom? Qual que é o exame que detecta o tipo e o tamanho? Olha, na verdade, nós temos vários tipos de cálculo, né? Como os 2 mais comuns são os de cálcio e o outro é de ácido úrico, eu relatei os 2. Mas a gente tem cálculos também formados por infecções. Existe uma bactéria chamada Proteus que forma grandes cálculos renais, chamados cálculos coraliformes, que são esses que precisam ser tratados por via percutânea, como eu citei há pouco. Esses cálculos, eles são formados pelo desdobramento da ureia, que existe na urina nossa, formando urato amorfo. E ele se chama coraliforme porque ele é uma pedra viva, ele vai crescendo e tomando todo o rim, ele fica enorme, do tamanho do rim. Os cálculos de ácido úrico, a principal causa é o aumento da excreção urinária de ácido úrico. Então, por exemplo, aumenta o ácido úrico dentro do sangue, o rim vai excretar ácido úrico,
aí aumenta a excreção de ácido úrico, a urina fica muito ácida, esses cristais começam a se depositar e grudar um no outro. E o terceiro tipo, que é o de cálcio, que é o mais frequente, 90% das vezes praticamente, ele pode ser por fosfato de cálcio ou por oxalato de cálcio. A pessoa tem uma excreção alterada de cálcio, ou de fosfato, ou de oxalato. Como esses sais têm afinidades, eles se ligam e vão se depositando e grudando grãozinho por grãozinho até formar grandes pedras. Por isso a hidratação é importante, para que você diminua a chance desses cristais se encostarem, né? Por isso. Agora, pessoas, doutor, que ou expeliram as pedras ou fizeram uma cirurgia para retirada, elas podem formar outros cálculos renais? Sim. Quem teve um cálculo renal tem 10 vezes mais chance de ter outro cálculo renal do que quem nunca teve. Então, essas pessoas, elas devem ser submetidas a um check-up anual, pelo menos, para ver se tem cálculos ou não, e alguns exames que vão identificar qual é o tipo do cálculo, né? A gente, quando tira uma pedra, a gente manda analisar para ver do que ela é formada. De acordo com a gênese dela, quer dizer, a matéria-prima dela, a gente vai pesquisar no sangue e na urina, se ela está excretando muito ou se ela tem muito no sangue, e vai tratar. Existem também pessoas que formam muito cálculo por alteração hormonal, mas é um hormônio especial chamado paratormônio, que aumenta a excreção de cálcio também. Ele tira o cálcio do osso e joga para a urina, então essa pessoa urina muito cálcio. E dessa forma você vai identificando e vai buscando tratar, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre videolaparoscopia. Não sai daí, é um minutinho, eu volto já já. A Clínica Urosantos e o Hospital Dia Ponta da Praia, HDPP, são resultado de um grande sonho realizado pelo seu fundador e diretor clínico, professor Dr. Paulo Tadeu Dibi, especialista em urologia pelo MEC e SBU, mestre e doutor pelo Hospital das Clínicas, com mais de 30 anos de experiência dedicados a tirar a dor das pessoas enfermas e recuperar a sua qualidade de vida. Aqui no Hospital Dia Ponta da Praia, as suas cólicas ocasionadas por cálculos renais serão tratadas por meio de procedimentos modernos aplicados por ele e todo o seu corpo clínico. A Urosantos procura atendê-los de forma eficiente no mais curto espaço de tempo possível, utilizando tecnologia de ponta de última geração, propondo opções eficientes no diagnóstico e tratamentos das patologias urológicas como cálculos urinários, cirurgias videoendoscópicas, videolaparoscópicas, laser e robótica. As cirurgias são realizadas através de métodos modernos, proporcionando ao cirurgião e paciente maior conforto e segurança. Tudo isso na Ponta da Praia, em Santos. Pensou urologia? Pensou Urosantos. Avenida Epitácio Pessoa, número 700. Telefone 3232-5770, 99778-7779 e 99210-0269. Unidade Especial Saúde está de volta. Hoje a gente conversa com o urologista Dr. Paulo Tadeu Dibi. Doutor, a gente falou sobre a questão dos cálculos renais, gostaria de falar agora sobre a videolaparoscopia, que é um procedimento menos invasivo do que alguns outros métodos antigamente utilizados. Hoje, em que casos a gente utiliza a videolaparoscopia e como que é feito esse procedimento? Olha, como a parte de cálculo hoje a gente resolve tudo via uretral, na maioria das vezes, a gente deixa a videolaparoscopia para as outras cirurgias de urologia, ou seja, para os cânceres, tumores grandes, na verdade, para malformações, para, enfim, qualquer cirurgia que a gente fazia antes aberta, hoje a gente pode fazer, ou quase todas, por via endolaparoscópica. No caso tem mais frequência são os tumores. Então, tumor de rim, por exemplo, antigamente a gente tirava o rim inteiro, agora a gente vai lá e tira só o tumor por videolaparoscopia, dá alta no dia seguinte, preserva o rim todo. Próstata, antes a gente fazia uma cirurgia aberta de 3 horas e meia, 4, hoje a gente faz por vídeo, leva 2 horas e meia, a gente dá alta no dia seguinte para o paciente também, para câncer de próstata, e esse paciente sai do hospital no dia seguinte muito bem, como se nem tivesse operado.
o resultado da cirurgia melhorou muito, não temos praticamente sangramento, esses pacientes não precisam de UTI, na maioria das vezes, vão para casa, como disse, no dia seguinte com um bom estado geral. No câncer de próstata, nós diminuímos com videolaparoscopia a incidência de incontinência urinária no pós-operatório e também de disfunção erétil. Então, a videolaparoscopia hoje chegou para escrever um novo capítulo, tanto no intraoperatório como no pós-operatório desses pacientes. E qualquer pessoa pode passar por esse procedimento, doutor? É praticamente qualquer pessoa. Todas as pessoas que teriam condições de uma cirurgia aberta, de acordo com o porte da cirurgia, têm plena condição de fazer a videolaparoscopia, né? Então, claro que assim, pessoas com um estado geral comprometido, principalmente a parte cardiológica muito afetada, elas não aguentam uma videolaparoscopia, mas também não aguentariam uma cirurgia aberta. Então, a gente pode simplificar que todas essas pessoas que a gente operava antes por via aberta, a gente pode operar por via laparoscópica. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre robótica. É um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND Especial Saúde está de volta hoje com o médico urologista Dr. Paulo Tadeu Dibi e a gente vai conversar agora nesse bloco sobre cirurgia robótica. Qual que é o procedimento utilizado na cirurgia robótica? Como é que ela funciona, doutor? A cirurgia robótica, ela é basicamente igual à cirurgia por videolaparoscopia, mas com um ganho maior de tecnologia. Hoje, na urologia, a gente indica principalmente para cirurgias renais, né? Seja de plástica de rim, seja de tumores renais, onde a gente, como eu falei no bloco anterior, a gente retira só o tumor, preserva o rim, na maioria das vezes, mas ela também pode ser usada para reimplante ureteral e, enfim, todas as outras cirurgias. A maior aplicação no momento tem sido em câncer de próstata, onde a gente remove a próstata e o robô dá um upgrade na cirurgia da videolaparoscopia. Na verdade, todo mundo pergunta e acha que é o robô que opera. Não, a gente usa os braços do robô, que giram em 360 graus, vão com muito mais facilidade dar uns pontos. A gente tem uma câmera de imagem que magnifica mais ainda a imagem. Enfim, é toda a cirurgia mais delicada, então ela melhora ainda mais os resultados que a gente tem na videolaparoscopia. O cirurgião, ele manipula os braços do robô como se fosse um joystick, né? Você entra numa cabine e vai manipulando os braços do robô, a mão dele para dar ponto, para dissecar, tudo como se você estivesse fazendo, mas é de uma maneira muito mais delicada. Com isso, a gente aumenta ainda mais a capacidade de preservar os nervos no câncer de próstata e com isso diminuir ainda mais a chance do paciente ficar sem sequela nenhuma, ou seja, sem incontinência e sem alteração da potência. Tem algum caso em que a cirurgia robótica ela não é indicada? Olha, na verdade, cada vez está se indicando mais. O problema que a gente tem como limitação é que os planos de saúde, por ela não fazer parte ainda do rol da ANS, eles não são obrigados a cobrir o robô. Então, o que tem sido feito em todos os hospitais de São Paulo, o plano de saúde autoriza a cirurgia como se ela fosse por videolaparoscopia, e aí o paciente tem que complementar o valor ou pagar a taxa do robô. Essa taxa vai variar de hospital para hospital, mas cada dia você tem uma promoção mais fácil, uma maneira mais simples de pagar e um custo menor. A gente já tem até hospitais que não estão cobrando ou eventualmente não cobram o robô, né? Mas fora essa limitação, não temos praticamente nenhuma limitação. A gente viu no bloco anterior, doutor, sobre a questão da videolaparoscopia, que a recuperação, né, do paciente, ela é muito melhor. Se a gente for comparar a videolaparoscopia com cirurgia robótica, a cirurgia robótica, então, a recuperação é ainda melhor do que na videolaparoscopia? Olha, eu diria que é muito parecida, né? A gente não tem ainda dados na literatura que provem que o robô é consistentemente melhor, né? Os dados são melhores no sentido assim, o intraoperatório é mais rápido, o paciente toma então menos anestesia. Para nós médicos também é mais fácil a cirurgia. Hoje você tem na urologia mais cirurgiões usando o robô e fazendo cirurgia por robô
do que por videolaparoscopia. Porque, inclusive, aprender a operar com o robô é mais fácil do que aprender por videolaparoscopia. Mas as duas técnicas são extremamente semelhantes e os resultados também. Ok, Dr. Paulo Tadeu Dib, muito obrigada pelas suas informações. Está aí o nosso ND Saúde trazendo as novidades da urologia. Muito obrigada, uma boa noite para o senhor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e espero ter conseguido esclarecer tudo que você me perguntou. Muito obrigada. O ND Saúde fica por aqui, fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê, até mais.